2 do nosso vídeo sobre geologia e relevo brasileiro, temos que entender o seguinte, tá? Existem 3 grandes formas de relevo, beleza? Esses relevos estão basicamente assentados sobre estruturas geológicas que nós estudamos nos vídeos anteriores, no vídeo anterior, melhor dizendo, que são os cráteros, né? Os dobramentos e as bacias sedimentares. Então, esses relevos, eles têm estruturas diferentes, estruturas geológicas diferentes, tá? E os relevos, eles são resultados de um processo de desgaste, de sedimentação, tá? Dos agentes externos, né? Não só dos agentes externos, mas de certa forma há os agentes internos ali ajudando na produção, vamos dizer assim, na formação desse relevo. Tá? Então, por mais que os agentes externos sejam muito relevantes na forma desse relevo, desgastando ele ou sedimentando, os agentes internos também estão ali ajudando na formação desse relevo. Nós temos 3 formas de relevo bem conhecidas, existem variadas formas de relevo, mas 3 grandes formas são os planaltos, os planícies e depressões. Tá? Os planaltos, eles são mais desgastados, né? Você vai ver que tem uma certa altitude. Os planaltos, né? Planaltos vêm de plano alto, então eles têm uma certa altitude. E aí, por conta de chuva, vento, entre outros processos externos, vai ter mais desgaste, né? Eles são mais altos que as planícies e as depressões. Eles também podem ser antigos, principalmente se a estrutura deles for de escudo cristalino. Então, se a estrutura deles for de escudo cristalino, eles são bem antigos. Sua formação geológica é antiga. As planícies, né, então áreas mais planas, elas sofrem mais deposição de sedimentos. Esses sedimentos podem ser levados pela água, seja por uma planície costeira, a água do mar vai levar, uma planície formada num rio, né, a água daquele rio vai levar, o vento também vai levando esses sedimentos. Então, há agentes externos ali atuando para levar aqueles sedimentos e formar aquela área de planície. Tá? Então, é uma área que sofre mais deposição de sedimentos, são mais baixos, tá? E esses sedimentos acabam sendo levados pela água. Por serem áreas de deposição, vão receber, claro, água e muita matéria orgânica, ok? Então, não é só sedimento que vai estar sendo recebido ali, matéria orgânica, água, ok? E aí, minerais, tá? Nutrientes que vão até mesmo ajudar na formação desse solo ali presente, deixando ele mais fértil. Bom, as planícies, elas podem ser tanto fluviais, então aquelas áreas planas formadas próximas ao rio, oceânicas, né, então a planície costeira, formada principalmente com as ondas, e as lacustres, que ficam muito próximas a lagos, né? Então nós temos algumas lagoas pelo Brasil, né? Lagoa de Patos, Lagoa de Maricá, Lagoa de Araruama, que tem as suas áreas de planícies ali. As depressões é uma outra forma de relevo, e elas são áreas mais baixas do que o que está circundando ela. Então, geralmente, perto de uma depressão, você vai ter um planalto, uma serra, tá? E no Brasil, nós só temos depressões relativas. Isso são aquelas depressões que estão acima do nível do mar, tá? Depressões absolutas nós não temos aqui, que são depressões abaixo do nível do mar, ok? E as depressões sempre vão estar próximas de planaltos e serras. Bom, existem algumas classificações do relevo brasileiro. Vou mostrar para vocês 3 formas de classificação do relevo brasileiro, tá? De acordo com alguns geógrafos, geomorfólogos brasileiros. Okay? O primeiro é o Aurora de Azevedo, vai ser o primeiro ali em 1940, e ele vai utilizar um critério simples, que é o critério da altimetria. Tá? Resumindo, ele vai ver qual a forma de relevo é mais alta, qual é mais baixa, então ele vai utilizar a questão da altitude mesmo, né? de o quão alto é aquele relevo para poder definir. Tá? Vai ter muita dificuldade nessa definição, muito por conta de recursos técnicos limitados na época, né? Mais pensando nos anos 40. Então você vai ver que a classificação dele é bem simples. Ele vai utilizar o critério de altimetria. Tá? Os planaltos, ele vai identificar que são aquelas áreas acima de 200 metros. Áreas acima de 200 metros já é considerado como planalto. Tá? E é um tipo de classificação que vai se tornar obsoleta a partir. Então seguimos aqui. Uma outra classificação vem nos anos 60 de Aziz Absaber.
ele já vai mostrar uma outra classificação de relevo brasileiro pra gente, mas com uma diferença. Ele vai olhar mais para a estrutura geológica daquele relevo. Enquanto o Haroldo de Azevedo só estava querendo saber ali a questão da altitude daqueles relevos, então utilizava o critério de altimetria. O Planalto é acima de 200 metros, né? As planícies até 200 metros, tá? E você vai perceber que basicamente ele divide o Brasil em planaltos e planícies. Ele não foca muito nas depressões, vocês não estão vendo no mapa. Vai planalto a planície. Aqui você já tem um olhar mais complexo, não tão complexo com o que vai fazer Jurandir Rossi, mas aqui você já vê uma especificidade, uma complexidade. Ele vai olhar agora para a estrutura geológica desses relevos, saber a estrutura desses relevos. Logo ele vai diferenciar relevos que têm ou estrutura cristalina dos que têm estrutura sedimentar. Por exemplo, olha aqui, o Planalto Central e o Meridional, vocês estão vendo aqui, né? Eles são sedimentares, a estrutura desses caras são sedimentares. Agora, o Planalto das Guianas, que vocês estão vendo aqui em cima, ele é muito mais antigo, ele é de uma rocha mais dura, de uma rocha cristalina. Ele é um escudo cristalino, tá? Então são formações em tempos diferentes, se formaram em tempos diferentes. O Planalto das Guianas é mais antigo, o Planalto Central e Meridional mais recente, é sedimentar, então formado por rochas sedimentares, formadas por deposições há muito tempo atrás, tá? E que vão sofrendo desgaste hoje. Aqui no Planalto das Guianas, você já tem muito mais antigo, muito mais velho, tá? Então, o Aziz Abissab ele vai olhar para a estrutura desse relevo e começar a definir melhor, né? Ele também vai identificar as serras aqui do sudeste e leste, além de terras baixas na região amazônica, algo que o Haroldo de Azevedo não tinha identificado. Ele começou a chamar tudo de planalto e planície. Então, o Aziz Abissab vai identificar outras formas de relevo, como as serras presentes aqui no sudeste e nessa parte leste do Brasil, terras baixas na região amazônica, tá? Então, isso aqui é um ponto importante, tá? Terras baixas, elas são um pouco mais altas do que as planícies, tá? E é uma especificidade que o Aziz Abissab vai trazer pra gente. O Jurandir Rossi, que aí vai ser a classificação mais atual, mais específica e até mais complexa, ele vai dividir esses três grandes relevos brasileiros em 28 unidades. 28 unidades. Então olha como é que fica complexo. Ele pega temos três grandes formas de relevo, na visão dele. Planalto, planície e depressão. Claro que ele também vai considerar, existem outras mais específicas, mas vamos pegar essas três grandes. Essas três grandes vão ser divididas em 28 unidades, tá? E aí ele também vai olhar mais para as depressões agora. Porque se você perceber, o Aziz Abissab e também o Haroldo de Azevedo, eles olham mais para os planaltos e as planícies. Agora o Jurandir Rossi, ele também vai olhar para as depressões. Tá? Ele mostra as depressões, pois havia necessidade de detalhar mais, principalmente o relevo amazônico. Porque ali é uma área de bacia sedimentar, a estrutura, mas você vai encontrar áreas de depressão e áreas de planícies ali. Ok? Áreas de depressão e áreas de planícies. Se eu me engano aqui, para não estiver falando besteira, as terras baixas amazônicas, elas até são mais baixas ou não mais altas do que as planícies amazônicas. Apesar que você vai ter áreas das terras baixas, lá, quem vai trazer Haroldo de Azevedo, mais baixas do que as planícies, mas também mais altas, tá? Isso aí vai ser um pouco relativo, vai depender da área ali, ok? Mas um ponto que a gente tem que falar aqui do Jurandir Rossi é o seguinte: ele vai dar um foco, né, em detalhar mais os relevos e também olhar para as depressões, algo que não tinha sido dado a importância nos outros dois anteriores. Aqui ele vai mostrar as depressões, tá? E aí por quê? Por quê, né? As depressões marginais aqui que vocês estão vendo, ó, da parte norte e da parte sul, eles vão ser um resultado de um desgaste do sedimento, tá, sobre o cráton, o embasamento que serviu como base da bacia. Porque isso aqui, gente, é uma grande bacia sedimentar, beleza? Vocês estão vendo uma grande bacia sedimentar. Essa bacia sedimentar, ela foi formada sobre um embasamento cristalino, então é uma estrutura sobre uma outra estrutura,
beleza? Então, uma estrutura sobre uma outra estrutura, tudo certo. Foi se desgastando esse sedimento que estava ali, gerando áreas mais depressivas na parte norte e na parte sul. Aqui nós temos uma área de planície, você vai encontrar áreas de planalto aqui, ó, área de planície e planalto, próximo ao rio Amazonas, mas as áreas mais distantes você começa a encontrar depressões. Depressões por quê? Porque foram áreas que foram se desgastando. E aí começa a ficar visível o embasamento cristalino que tem ali, tá? Ok? E aí, ó, quando você vai olhar a parte das depressões, aqui, ó, na 12, número 12 ali, né? 13, 14, né? Você vai ver essas áreas de depressão, elas têm como parte da sua estrutura sedimentar, mas a base dela ali é um embasamento cristalino, tá? Ok? Aqui é a depressão sertaneja, imagem da depressão sertaneja, né? Que a gente vai encontrar ali, ó, no número 19, né? Depressão sertaneja é a depressão de São Francisco, áreas depressivas também. O Jurandir também vai dividir os planaltos em 4 grupos, tá? E aí ele vai olhar também para a estrutura geológica. Então eu vou dividir os planaltos em 4 grupos, olhando suas estruturas geológicas. Tem os planaltos de bacias, os planaltos cinturões orogênicos, os planaltos de núcleos cristalinos arqueados e de coberturas residuais. Beleza? E a gente vai falar com calma desses carinhas aí. As planícies ele também vai dividir em 3 grupos, tá? Ligados ou a grandes rios, tá? Então as planícies fluviais, tipo a planície do Rio Amazonas, a planície do Pantanal. A planícies ligadas a lagos lacustres, Lagoa do Patos, no Rio Grande do Sul, tá? E planícies costeiras, né, que são as planícies que a gente vai encontrar na costa brasileira, né, no litoral. Ele vai chamar atenção para uma coisa chamada tabuleiro litorâneo, que você vai encontrar mais no Nordeste. São planícies um pouco mais elevadas, tá? Você teve um processo de regressão marinha, né, um recuo do mar ao longo do tempo, a diminuição do nível do mar. Então o mar é um pouco mais elevado, isso há milhares de anos. Houve um recuo e essas planícies ali, vocês vão perceber que ela fica mais elevada, né? Aqui na imagem vocês conseguem ver, ó, de Canoa Quebrada. Aqui você tem as falésias e aqui a formação do tabuleiro, ali onde está a Canoa Quebrada. Tá vendo? Porque você houve um recuo do mar ao longo, né, de milhares de anos, né? Se a gente for pegar ali na formação do próprio território brasileiro, lá no pré-cambriano, né, você tem um recuo do mar e a formação desse território, né, os crátons ali se unindo e tudo mais, algo que a gente comentou num vídeo anterior. Tá? E aí todo esse processo acontecendo, até essa formação dos tabuleiros ela é recente, mas você teve um recuo do mar ao longo do tempo, né? Agora os tabuleiros em si formados, ele tem uma formação recente no Cenozoico, 60 a 2 milhões de anos, 60 milhões a 2 milhões de anos, então eles são bem recentes, tá? Aí a gente vai comentar um pouquinho dos planaltos ali e as suas estruturas geológicas, cada uma, ok? Vamos comentar, por exemplo, os planaltos de bacias sedimentares, né? Os planaltos onde sua estrutura são sedimentar, nós temos 2 grandes exemplos aí, né? O planalto de Chapadas da Bacia do Paraná, tá? Aqui nessa região, beleza? E além de rochas sedimentares estarem presentes ali, até porque ele não é um planalto sedimentar, então vai ter rocha sedimentar ali. Tem rochas basálticas de origem vulcânica. Porque quando começou a ter o processo de separação da América e da África, né, ali no final da Pangeia, você vai ter eventos vulcânicos nessa região, que vão gerar um derramamento da lava vulcânica, formando rochas magmáticas que vão se desgastar ao longo do tempo, formando um solo basáltico, rocha basalto, né, que é uma rocha magmática, que vai se desgastar por conta de intemperismo, forma esse solo basáltico, que é extremamente fértil. Por isso que nessa região, a produção de café no século XIX sempre foi muito forte, porque era um solo apropriado para a produção de café, tá?
O basalto é uma delas, que após sua decomposição ao longo do tempo formou um solo muito fértil na região, que é o solo basáltico. Muitos, geralmente desses planaltos aí, que vocês estão vendo, uma imagem ali da mesmo dessa região de planaltos chapados da bacia do Paraná, você vai ter um topo muito plano e cuestas nas bordas, que é tipo um paredão, tá? Cuestas, um paredão, escarpado. Escarpado, um paredão, vocês estão vendo aí, tá? Isso é muito comum nessa região. Aí os planaltos e serras do Atlântico, a gente está falando daqui agora, a gente estava aqui, agora a gente está falando daqui. A estrutura desse cara é diferente. Aqui a estrutura é sedimentar, beleza? Agora aqui a estrutura, ela vem de a formação dela é de um cinturão orogênico que se transformou num escudo cristalino. Então vamos por parte aqui, que esse aqui é complexo. Primeiro, a formação desse carinha aqui, ela é muito antiga, formada há bilhões e milhões de anos lá no pré-cambriano, tá? Esses blocos rochosos foram juntando-se, eram crátons que foram se juntando, recuo do mar, junção desses crátons. Não foi do dia para a noite, um processo extremamente demorado. E aí tem esse nome cinturão orogênico porque foram se juntando, se sobrepondo, formando um processo de orogênese, uma cadeia de montanhas que foi se tornando planalto porque foi se desgastando ao longo do tempo, tá? Beleza? E aí você fala, pô, mas a gente não tem dobramento no Brasil, inclusive dobramentos modernos. Ok, não temos dobramentos modernos, mas a gente pode dizer que nós temos planaltos de dobramentos antigos que com o tempo se estabilizaram, e aí a gente pode chamar a estrutura dele aqui de escudo cristalino. Tipo, a formação deles foram uma formação orogênica, porque houve choque desses grandes blocos rígidos, ok? Formando um cinturão orogênico, que com o tempo foi se estabilizando, e aí nós vamos chamar essa estrutura de escudo cristalino. Beleza? Que aqui no 7 nós chamamos de planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Show de bola? E tem os planaltos com núcleos cristalinos arqueados. Um exemplo é o planalto da Borborema, que é isso aqui, ó. Aqui. Nós temos um outro exemplo, que é aqui o planalto sul-rio-grandense. Tá. Esse tem uma estrutura formada há bilhões de anos também. Ali você vai encontrar rochas magmáticas e metamórficas, tá? Assim como os planaltos de cinturões orogênicos. Você também encontra esse tipo de rocha lá. Beleza? A Borborema, ela foi se formando também com choque de placas da América e da África há 600 milhões de anos. Então um dia foi montanha. Ao longo do tempo ela foi se desgastando, erodindo e diminuindo seu tamanho. Tá? Beleza? Só que após a separação da América e da África, então quando a gente teve um choque de placas da América e da África, surgiu a Borborema. Depois, com a separação da América e da África, já o fim da Pangeia, o último supercontinente, a Borborema, por uma força interna nessa separação, ela foi sorguida, gerando um processo que a gente chama de arqueamento, por isso que a gente chama de núcleo cristalino arqueado. Tá? Para quem está perdido geologicamente, olha lá, a Borborema foi formando também com o choque de placas da América e da África há 600 milhões de anos. A gente está falando aqui, ó, do Eon Proterozoico. A gente está falando disso aqui, ó, desse Eon. Depois passados a separação agora da África e da América, fim da Pangeia, né? E aí você vai dar um salto no tempo geológico. Uma força interna soergue essa Borborema, gerando um processo de arqueamento, tá? E aí você vai perceber que, ó, essa força interna foi formando, tá? Essa forma que vocês estão vendo aqui, arqueada, parecendo um arco, tá? Geralmente os núcleos arqueados eles vão estar em volta de depressões, beleza? Vocês podem ver isso aqui, ó, aqui. Aqui a gente tem um núcleo arqueado aqui também. Não tem depressão em volta? Depressão em volta, porque a área em volta foi se desgastando, tá? Eles vão estar perto também de bacias sedimentares, vão estar meio isolados, tá? Então, ele chamou de núcleos cristalinos arqueados porque nesses dois casos, a gente está falando de um caso específico da Borborema, mas aconteceu também no Planalto sul-grandense,
que forças internas ali, principalmente no fim da Pangeia, surgueram ainda mais essas formas bem antigas, né, gerando esse formato arqueado. Olha aí o Planalto da Borborema, né? E o Planalto Chapada dos Parecis, né, que a gente chama de planaltos residuais, foi tipo o que restou do Planalto após tanto desgaste. E geralmente ele vai estar em volta de depressões, então residuais, né? Essas depressões eram suas antigas áreas suficientemente desgastadas para não serem mais planaltos. Então, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e vou mostrar para vocês a Planalto Chapada dos Parecis. Aqui, ó. Entre áreas depressivas. Então, essa área depressiva foi se formando, desgastando, e o Planalto foi o que restou ali. E você vai vendo que existem outros planaltos ali, ó, outros planaltos residuais, ó, pequenininhos. Mas aqui a área está se desgastando, e são planaltos sedimentares, de certa forma, que foram se desgastando, e aí gerando áreas depressivas, mais baixas. Tá? Então foi o que restou do planalto após tanto desgaste, e geralmente ele vai estar em volta de depressões. Essas depressões eram suas antigas áreas suficientemente desgastadas. Então, tipo, era um planalto também, só que foi se desgastando e formando uma área depressiva. Tá? A Chapada do Parecis é de estrutura sedimentar. E aí vamos ver se vocês estão craques. Segundo a classificação de Urânio de Royce, o relevo brasileiro é dividido em quê? Montanhas e planícies, planaltos, planícies e depressões, apenas planaltos ou escudos e bacias? Essa é fácil, hein, senhores? Essa é fácil pra gente encerrar nossa parte 2, hein? Quem marcou a letra B, planaltos, planícies e depressões, são certinho.